Esse é um tema complexo que está sendo se discutido fortemente, né, entre a OpenAI e as empresas de notícia e conteúdo dos Estados Unidos. Está uma batalha feroz dos tribunais. Tem um autor que eu recomendo, o nome dele é Eduardo Vila Coimbra Campos. Ele é um juiz que fez mestrado em IA, né? Inteligência artificial, no caso dele aplicado ao judiciário, mas ele dá uma pincelada muito interessante nesse ponto. O que ele diz é o seguinte lá. Ele fala um pouco, a gente conversou aqui, né? A propriedade intelectual, ela é uma regra criada por nós, seres humanos. Tanto é que no Oriente, na China não existe o conceito de propriedade intelectual. Na China vamos pra porrada, filho. Não tem esse negócio, não. É seu, é nosso. Eu sempre digo, sabe aquele. Como é que é aquele carrinho do que você vai em pé com as duas mãos? Minha filha tem, sabe, que bombou por tudo, assim, que você vai andando meio de pezinho? Aquele carrinho elétrico, que é chinês, ele não tem nenhuma marca com o nome daquilo. A gente chama aquilo pelo nome dele lá, que eu esqueci. Mas, por quê? Na China não tem propriedade intelectual. Não sei se eu criei, você tem que pagar para mim. Então, a IA não conhece esses limites. Mas o limite ético da IA que a gente está discutindo tem assim: primeiro, se eu vou ganhar dinheiro com o meu conteúdo e eu faço ele com base no conteúdo de terceiro, vamos falar uma situação mais complexa. Eu pego alguns conteúdos gerados por um autor que eu gosto, insiro ele na IA, peço para repetir o mesmo estilo, crio um novo livro. A discussão aqui é o seguinte: de quem é esse novo livro? É de você, que teve a ideia de fazer isso? É da IA, da empresa da IA, ou é a base ou a fonte? Esse é um ponto até simples, né? Mas tem outros pontos, por exemplo, nesse livro do Eduardo Vila Coimbra, ele fala o seguinte: os tribunais já têm usado o que a gente chama de jurimetria. Quando uma decisão judicial é baseada por algum algoritmo, quem é responsabilizado por isso? Ou é só o juiz que assina? Uma outra discussão do livro que ele traz, essa parte de ética e responsabilização, que essa é a grande pergunta. Os carros autônomos, que estão para vir aí com tudo. Quem é responsável no caso de um acidente? Recentemente, a gente teve aquele acidente da Uber que acertou, o carro autônomo da Uber acertou uma pedestre que estava com a bicicleta e andando. Ele não conseguiu entender que era uma pedestre, porque ele sabia que existia uma pessoa em cima da bicicleta, mas uma pessoa carregando a bicicleta, ele não conseguiu entender. E ali virou uma discussão. O responsável é quem fez o software? É quem fez as câmeras que identificam as imagens? É a Uber? É a operadora, porque existia um operador. Então, olha, já está se avançando um pouquinho nisso, né? A Alemanha já avançou, a Europa tem avançado razoavelmente bem nesse aspecto. Então, a questão ética que nós temos aqui que colocar é: a produção de conteúdo, ela tem um impacto ali financeiro, discussão de quem deveria ganhar e tal. Mas existe um outro lado ético que é caso haja um impacto de vidas. Por exemplo, olha que interessante. Na Alemanha, na regulamentação que eles fizeram, eles disseram o seguinte: um carro autônomo, se ele estiver numa situação que ele tem que escolher entre matar um bicho, um cachorro, e uma pessoa, ele deve matar o cachorro. Isso aí, tudo bem. Mas será que todo mundo concorda com isso? Você entendeu? Existe a questão dos aspectos culturais de cada sociedade e até de cada pessoa. Então, olha como isso ainda vai dar muito pano para manga, como a gente diz, né, nessa discussão entre IA, originalidade, ética e responsabilização das decisões que ela toma. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.